Agora, apesar disso, quer dizer, essa irresponsabilidade enorme, porque dá um lucro muito grande, a gente tem efeitos danosos. O principal deles talvez esteja na mulher grávida, né? E a gente cansa de ver mulher grávida, aquele barrigão enorme e fumando. Você tá tocando num assunto, Joaquim, extremamente importante, porque realmente eu sempre digo o seguinte, todo mundo tem o direito de fazer o que quiser realmente com o seu corpo, com o seu organismo, mas a partir do momento que está grávida uma mulher, o seu efeito não é apenas único a ela, e sim ela começa a transmitir efeitos secundários ao bebê em formação. E a gente observa algumas coisas importantíssimas, que estes bebês, filhos de pais, e aí eu coloco pais, mãe e pai sim, porque também. o pai fumante ele acaba interferindo também. Veja só, aí a gente vai tocar depois, eu acho que é algum assunto sobre fumante passivo. Se o papai fumar perto da mamãe grávida, estará passando todos os efeitos nocivos do cigarro para essa mamãe e automaticamente para o bebê. Mas quando a mamãe fuma, o que acontece com o bebezinho em formação? Esses daí serão bebês de baixo peso, serão bebês nascidos pequenos, serão bebês que terão dificuldade, por exemplo, de respiração logo ao nascimento. Então, isso daí a medicina já consegue comprovar essas coisas de forma estatística. E uma coisa muito importante, quando se tem estatística envolvida em estudos, não se tem muitos argumentos para contrabalanceá-los. E o que eu observo também dentro desta situação, e é importante notificar isso, a nicotina presente no cigarro, ela chega muito mais rápida ao cérebro, por exemplo, do que a própria cocaína. Esse é um dado importante. De 7 a 10 segundos após a primeira aspiração da fumaça, essa nicotina já vai estar atuando no cérebro. E uma das consequências também dessa nicotina, ela passa pelo leite materno. Então aquela mamãe que fuma, já teve o seu bebê, mas fuma, essa nicotina estará passando pelo leite materno, causando nesse bebezinho uma aceleração da sua frequência cardíaca, alteração nos batimentos cardíacos desse bebê, alteração de vigília, às vezes aquela criança que tem dificuldade de dormir, e quantas reclamações às vezes em consultórios é percebido, aquelas crianças agitadas, aquelas crianças que têm realmente um encaminhamento nesse sentido. Então eu diria o seguinte, a mamãe que fuma, vai uma dica a você, mamãe grávida, se você fuma, pare de fumar, porque essa é a decisão mais inteligente para a saúde do seu bebê. E o que a gente pode desejar é que realmente esse bebezinho que venha, ele venha com saúde, ele venha forte, ele venha rígido e sem maiores dificuldades. Ótimo, a gente já falou do problema na gravidez. Seria possível enumerar? Você sabe, Joaquim, na verdade, às vezes as pessoas pensam que o ato de fumar compromete apenas os pulmões. Aí eu vou um pouquinho mais além. Errado. Quando uma pessoa fuma, ela compromete não apenas os seus pulmões, mas o organismo como um todo. Sem dúvida alguma, é no pulmão onde se deposita toda aquela fumaça aspirada. E aí o que acontece? Quando a pessoa passa, depois de alguns anos com o tabagismo, ela vai começar a apresentar um pigarro, um certo mal-estar na sua garganta. Os anos passam-se, de um pigarro vai transformar-se em uma bronquite. E muitas vezes essa pessoa, quando acorda de manhã, a primeira coisa que ela acaba fazendo, indo até o seu vaso sanitário, até a sua pia, e eliminar aquele catarro acumulado nos seus pulmões. Continua se fumando. Depois do pigarro, depois da bronquite, nós começamos a desenvolver um período mais grave, que seria do enfisema pulmonar, onde a pessoa muitas vezes ela tem uma dificuldade contínua da sua respiração. Então, nós estamos exemplificando apenas 3 coisas no pulmão. Essas 3 coisas, se a pessoa deixa de fumar na fase do pigarro ou na fase da bronquite, o organismo como um todo se regenera, se recupera, como se nunca tivesse tido qualquer problema. É muito importante parar antes de desenvolver um problema, por exemplo, como enfisema pulmonar. Com respeito a, por exemplo, coração, para que
o senhor, a senhora que está nos assistindo tem uma ideia, a Organização Mundial de Saúde responsabiliza diretamente o cigarro por 25% dos casos de infarto agudo do miocárdio, uma incidência extremamente alta. E se a gente entender um dado, o infarto nada mais é do que um entupimento de um vaso sanguíneo no coração chamado coronária. Quando a coronária entope, temos infarto. Mas um dado muito importante, o mesmo sangue que, por exemplo, passa no coração, ele passa no cérebro, ele passa nas pernas. Então, da mesma forma que podemos ter um entupimento vascular no coração, pode entupir no cérebro. E aí nós podemos ter um derrame. Na perna podemos ter uma trombose, o termo, na verdade, de uma alteração vascular periférica de membros inferiores é tromboangiite obliterante, que é realmente uma vasoconstrição desses vasos sanguíneos periféricos e muitas vezes necessitando de amputação desses membros inferiores por falta de circulação. Então a gente já percebeu aí que é muito difícil, viu, Joaquim? Muitas vezes o médico chegar para um paciente e falar, olha, esse mal-estar que você está sentindo nas suas pernas, esse formigamento, essa alteração de temperatura, é por causa do cigarro. Legal. Zé Ricardo, começam a chegar as perguntas dos telespectadores. Em todos os olerites que todas as pessoas recebem, vira uma notinha, com certeza a pessoa vai lembrar-se dos malefícios do cigarro. Eu percebo o seguinte, é muito importante as instituições de saúde pública de nosso país terem sempre a divulgação. Mas não adianta querer ter apenas essas divulgações se a pessoa não tiver o desejo também de parar de fumar. O problema do tabagismo já é uma situação de saúde pública. A maior causa de morte prevenível, isso é importante que se diga, a maior causa de morte prevenível dentro das doenças desencadeadas por qualquer processo conhecido, o seu mecanismo de ação, sem dúvida o cigarro se coloca em primeiro lugar. E que nós sabemos é o seguinte, e observamos, se não for realmente tocado a fundo, a partir, por exemplo, da educação elementar, quando as crianças estão no seu ensino fundamental, tocando-se no âmago da essência do não experimentar o cigarro, de nem querer saber como que a fumaça do cigarro o é dentro do organismo, eu acho que nós teremos um grande sucesso. O que acontece, por exemplo, o Brasil é um dos grandes produtores de tabaco, e o Rio Grande do Sul é onde nós temos essa maior concentração, vamos assim dizer, da indústria do tabaco. Só que o Brasil está produzindo um tabaco chamado YU, o qual ele é 3 vezes mais potente do que outros tipos de tabaco, ou seja, um tabaco turbinado. Para quê? Para que aquela pessoa que fuma tenha cada vez mais dificuldade de abandonar o cigarro. Quer dizer, causa mais dependência. Causa dependência. Então, esse é o jogo sujo, entre aspas, que eu diria da indústria fumageira de uma forma geral, que ela tem feito realmente com a vítima maior. Porque às vezes a gente fala fumante, 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 parece até um tom pejorativo. Não, nós não somos contra o fumante, nós somos a favor do fumante e contra o cigarro. Respeitamos, inclusive, de uma forma muito clara a todos os fumantes, porque entendemos serem eles até mesmo vítima desse processo. Então, o que nós percebemos, e existe um estudo interessantíssimo a respeito disso, de que se pegarmos assim a população de uma forma geral, nós temos uma incidência de tabagismo muito, mas muito maior, por exemplo, nos analfabetos do que nos universitários. Ou seja, o tabagismo está diretamente relacionado à desinformação, à restrição de informações ou acesso às mesmas. Então eu acho que, sem dúvida alguma, a informação, começando nas escolas, começando realmente nas associações, clubes, uma divulgação intensa do governo em todas as suas 3 instâncias, federal, estadual e municipal. Sem dúvida nós poderemos ter um Brasil um pouco melhor,
sem o cigarro. Olha, doutor José Ricardo, acaba de chegar aqui mais do que uma pergunta, é um apelo do Valdomiro